Boa tarde. No Espaço Livre desta quinta-feira, dia 5, vamos abordar a importância e abrangência da segunda etapa anual da campanha estadual de vacinação contra a febre aftosa, que foi realizada do dia 1º ao dia 30 de novembro de 2019 para a vacinação do gado em todo o território mineiro, tendo como alvos os rebanhos bovinos e bubalinos com idade de 0 a 24 meses. A campanha é desenvolvida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA. Cabe ao órgão, o IMA, o gerenciamento e fiscalização da campanha junto aos produtores rurais. A vacinação é obrigatória e o produtor que não imunizar o seu rebanho estará sujeito à autuação de 25 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, o FENGS, por animal, o que corresponde a R$ 89,83 por animal. Em todo o estado, a meta é vacinar cerca de 10 milhões de bovinos e bubalinos. De acordo com a direção estadual do IMA, é importante a parceria dos produtores e das entidades representativas do setor para que todo o rebanho bovino e bubalino seja vacinado e, com isso, o estado continue livre da doença. No Espaço Livre, estamos recebendo Ronaldo de Almeida Pires, chefe do escritório do IMA em Ouro Fino, para uma avaliação da campanha e reforçar a necessidade de declaração de vacinas dos rebanhos e também sobre a nomeação de um veterinário para atender Ouro Fino e as cidades da região vinculadas ao escritório. Ronaldo, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui na Difusora e seja bem-vindo. E a gente gostaria que você pudesse fazer a sua avaliação sobre o trabalho realizado na campanha da aftosa. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos amigos ouvintes. Nós, agora em novembro, tivemos uma etapa de vacinação contra a febre aftosa dos bovinos e bubalinos de 1 dia de vida até 24 meses de idade. Estamos até satisfeitos com o resultado até agora. Nós tínhamos uma previsão aí de vacinação de 47 mil cabeças e hoje nós temos 175 produtores que ainda não adquiriram a vacina contra a febre aftosa. O prazo venceu no dia 30 para vacinação, para aquisição e vacinação. Esses produtores, por exemplo, estão sujeitos a penalidades. Sim, o prazo oficial da campanha foi de 1º a 30 de novembro e os produtores têm até o dia 10 de dezembro para poder fazer a declaração. Então, apesar da gente ter apenas 175 produtores no âmbito de abrangência do nosso ESEC que ainda não adquiriram a vacina, nós temos vários produtores que já adquiriram a vacina, porém ainda não comprovaram essa vacinação junto ao IMA. A gente consegue ver no sistema que eles adquiriram a vacina, mas se eles não comparecerem para fazer a declaração, a gente não consegue contabilizar essa vacinação. E os produtores que ainda não adquiriram, a gente peça que adquira essa vacina, porque fora do prazo legal, esses produtores estão sujeitos a uma infração. De quem deixar de declarar, a infração é de R$ 17,97 por animal. E quem deixar de vacinar, não adquirir a vacina, a infração é de R$ 89,83 por animal. Ronaldo, normalmente existe uma meta que vocês têm a atingir, um limite assim de tolerância para vacinação, porque muitas vezes a gente fala que estamos caminhando para a área livre sem vacinação e isso não pode desestimular o produtor a vacinar o rebanho, achar que está tudo certinho? É uma preocupação que nós temos, mas por isso a gente faz essas campanhas, divulgação em rádio, pedindo os produtores para que, vamos abraçar essas campanhas, vamos vacinar, porque ainda estamos livres da febre aftosa com vacinação, mas a nossa intenção é ficar livre da febre aftosa sem vacinação. Então, para isso, a gente precisa atingir alguns índices que no mínimo de 95% do rebanho vacinado. A gente normalmente aqui no ESEC de Ouro Fino, a gente atinge 98%, 99% de vacinação, porque às vezes tem esse 1%, 2% que ficam, são produtores que às vezes não tem mais o rebanho, ou que não fizeram uma atualização devida, então os animais estão mais velhos e na etapa de novembro não precisam ser vacinados, então aí tem esses ajustes. Mas a gente hoje no sistema, a gente tem oficialmente declarado em torno de 83% dos animais já vacinados declarados no sistema.
Nós temos ainda declarações que estão sendo inseridas no sistema. Então, pela nossa contabilidade lá, a gente deve estar aí atingindo aí em torno de 92, 93% já. Então a gente está precisando que esses produtores que adquiriram, mas ainda não declararam, que eles façam essa declaração para que a gente possa atingir esse índice também. E o mais importante, imunizar o rebanho. Existe impedimento também no transporte desse animal, no comércio desse animal, sem a guia de vacinação em dia corretamente? Sim, os produtores que estiverem inadimplentes com a vacinação, seja de aftosa ou brucelose, né, no caso aqui hoje a gente está falando sobre a febre aftosa, ele fica impedido de poder transitar com seus animais. Então a gente não consegue emitir uma guia de trânsito, que é o documento válido para ele transportar esses animais. Né? A gente fala guia de trânsito, mas o produtor tem que entender que essa guia de trânsito é mesmo quando ele faz a negociação com o vizinho, não precisa ser transportado por caminhão. Né? O meio de transporte é considerado rodoviário, ferroviário, né? O a pé, então, que é o tangido, né? Então, tudo isso precisa dessa guia de trânsito, mesmo sendo para o vizinho. Então, a gente precisa documentar isso para ficar com um cadastro regular. E é possível que, fazendo um transporte sem essa guia e sendo identificado isso, o animal pode ser apreendido também? A carga pode ser apreendida? A apreensão da carga a gente faz no seguinte sentido: a gente faz a apreensão da carga até que apareça o proprietário, até que se identifique um proprietário. Então, identificando, essa carga é liberada, mas o produtor, né, que está ali, tipo assim, quem está tocando os animais, no caso de ser tangido, ou transportando os animais, ele recebe uma infração de R$390 em média, e o dono dos animais ele recebe uma infração de R$179 por animal que estiver sendo transportado. E o preço que está a arroba do boi hoje, eu acho que tem que pensar realmente em transitar com o animal de uma forma legal, com a guia, vacinado. Sim, é o que a gente sempre fala com o produtor. O andar legal é uma obrigação nossa, obrigação de todos, para que a gente consiga até cobrar das autoridades futuramente questões, porque a gente fala, o produtor que tiver um gado que não está cadastrado, qual que é o perigo? Amanhã, se tiver algum problema sanitário em sua propriedade, ele não consegue nenhum ressarcimento por parte do Estado, porque se ele não tem os animais cadastrados, o Estado não pode ressarcir ele no caso de tiver algum problema sanitário na propriedade. Então a gente pede que, tipo assim, é questão de saúde, né? Então tem que ter os animais cadastrados, vacinados, a identificação dos animais também não é obrigatória, mas a gente orienta o produtor que faça sua marca, identifique seus animais, porque é aquilo que você falou, como o preço hoje está alto, a incidência de roubo de animais, ela acaba aumentando. Então, essa identificação que o produtor possa usar nos animais ajuda a identificar esses animais em outros rebanhos. Outra informação que você gostaria de passar em relação à campanha também, fique à vontade, Ronaldo. Como a gente, aproveitando aqui, Ouro Fino, a cidade de Ouro Fino, nós estamos com 57 produtores que ainda não adquiriram a vacina. Do nosso universo de 175 que ainda não adquiriram, 57 são de Ouro Fino. Aí o detalhe interessante é que são pequenos produtores desses 57, porque nós temos um total de quase 400 animais nessas 57 propriedades. Já em Monte Sião nós estamos com 16 produtores que ainda não adquiriram. Só que o rebanho dessas 16 pessoas está em torno de 1.000 animais. Continuando aqui com o Ronaldo de Almeida Pires, chefe do IMA de Ouro Fino, e hoje também trazendo uma boa notícia para os produtores, para a comunidade de uma forma geral, que é a melhoria aí no quadro de funcionários, no quadro de serviços que o IMA está prestando. A gente aproveitar aqui para divulgar e que nós recebemos um servidor novo, né? Ele já estava no IMA e veio transferido para cá por solicitação dele, então ele veio trabalhar conosco, é o Marcelo, ele é médico veterinário, então ele veio aqui para somar na nossa equipe, para a gente poder conseguir prestar um melhor atendimento ao produtor, conseguir atender as demandas em casos onde há necessidade de um veterinário, que até então tinha que se deslocar um veterinário de Poços de Caldas para ajudar nesse atendimento.
Então hoje a gente já tem um veterinário aqui para poder a gente prestar esse serviço com mais rapidez ao produtor. Ele vai ficar aqui em Ouro Fino em definitivo, e a área de atuação é bom a gente lembrar. Ele vai ficar aqui em Ouro Fino e ele vai atender todos os municípios que fazem parte do escritório seccional de Ouro Fino, que são 8, que é Toledo, Munhoz, Monte Sião, Bueno Brandão, Inconfidentes, Albertina, Jacutinga e Ouro Fino. O IMA já chegou a ter veterinário aqui ou não tinha mesmo? É a primeira vez? Não, já teve um veterinário aqui, na época era o Joaquim, mas já faz muitos anos ele saiu do IMA, então aí ficou vários anos sem um veterinário, sem um profissional vindo, porque o estado de Minas é muito grande. Então o número de servidores do IMA é um número pequeno, então eles têm que ir alocando à medida que vai necessitando, e tem questão de deslocamento, de localização, municípios maiores onde há uma necessidade maior. Não que Ouro Fino não seja necessário, mas a gente tinha assim, em termos de prioridade do estado, tinha outros lugares que necessitavam um profissional lá há mais tempo, né? Assim, um tempo integral. Hoje, em relação às atribuições do IMA, o que basicamente é feito aqui em Ouro Fino? Vocês cuidam da questão dos rebanhos? A gente aqui em Ouro Fino, né, a gente atende toda e qualquer demanda que é inerente ao IMA. Então a gente toma conta da parte de vacinação de febre aftosa, questão da brucelose, tuberculose, né, a questão do uso de alimentação proibido nos ruminantes, que no caso é o que a gente conversou aqui no último programa, que foi do caso da cama de frango. A gente toma conta das lojas agropecuárias, tá? Num modo geral, tanto as que comercializam sementes, agrotóxicos, produtos veterinários, isso tudo está em função do IMA. A fiscalização nas lavouras de citros, lavouras de banana, produção de mudas de café. Então o IMA tem aí mais de 60 atribuições, mais de 60 atividades que a gente executa e desempenha aí. E muitos anos aqui em Ouro Fino funcionando nessa estrutura? Sim, a estrutura aqui do IMA aqui em Ouro Fino, ela está há bastante tempo. Aqui é um ponto estratégico. Os escritórios seccionais do IMA, eles foram escolhidos em pontos estratégicos para poder facilitar o deslocamento e o atendimento aos municípios ao redor. Tá certo, então conversamos aí com o Ronaldo de Almeida Pires, chefe do escritório do IMA de Ouro Fino, trazendo hoje esse levantamento sobre a campanha de aftosa, informando também a chegada de um veterinário para atender a toda a região aqui do escritório e trazendo outras informações do IMA também. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado, e o espaço vai continuar livre para vocês aqui, como sempre. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço aí o espaço que a rádio nos disponibiliza para estar aí informando o produtor das ações do IMA aqui. Uma boa tarde. E antes de encerrar o programa, relembramos o produtor rural, o criador, que deverá comprovar a vacinação de seu rebanho até o dia 10 de dezembro. Este ano, o IMA solicita ainda que o produtor entregue cópia do documento do Cadastramento Ambiental Rural, o CAR, no momento da declaração. Não é uma exigência do IMA, e sim uma forma de auxílio nos trabalhos que vêm sendo realizados pelo Instituto. Para outras informações, acesse o endereço ima.mg.gov.br ou compareça pessoalmente a um escritório. Em Ouro Fino, ele está instalado à Rua Rogério Gissoni, 175, no antigo prédio do DER de Minas Gerais. O Espaço Livre termina aqui. A seguir, na radiodifusora FM 94.1, você acompanha o Rádio Serviço. E em seguida, Vale Tudo com o Paulo Henrique. Para você, uma boa tarde.